Por que a Microsoft pulou do Windows 8 para o Windows 10? O que aconteceu com o Windows 9? Essa é a história do nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, eu sou Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E antes de eu explicar para vocês o que aconteceu com o Windows 9, quero deixar aqui, como sempre, meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Rogério dos Santos Cerqueira, o Feidrian, o Gabriel Leandro, o Valdeco, o Eduardo Paz, que eu tomei até um susto quando vi esse nome, mas é só um homônimo do prefeito aqui do Rio de Janeiro, não é o Eduardo Paz prefeito, o canal Informática Eletrônica, Diversão e Variedades, e também a todos os outros sócios do nosso clube de membros. É graças a pessoas como vocês que eu encontro o estímulo necessário para continuar gravando vídeos aqui para o nosso canal. Se você curte os nossos vídeos, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros. O link está na descrição. Pois bem, o que aconteceu com o Windows 9? Antes da gente explicar o que aconteceu do Windows 9, é até um pouco difícil acompanhar a numeração das versões do Windows, porque inicialmente a Microsoft numerava as versões na forma de números, e depois passou a usar nomes e depois voltou a usar números. Então, para a gente poder aí ter uma noção da numeração, vamos fazer uma recapitulação de todas as versões aí do Windows em um infográfico. A Microsoft lançou o Windows 1.0 em 1985, o Windows 2.0 em 1987 e o Windows 3.0 em 1990. Existiram subversões do Windows 3.0, como a 3.1, que foi lançada em 1992, e a 3.11, que foi lançada em 1993. Também existiram subversões para as versões 1.0 e 2.0, mas que eu não mencionei aqui para nosso infográfico ficar mais limpo, mas eu deixo um link aqui na descrição contendo o detalhamento de todas as subversões do Windows. O importante aqui dessas três primeiras gerações do Windows é que eles não eram sistemas operacionais, eles eram ambientes operacionais. Você precisava ainda do DOS ou DOS, você dava boot no computador, carregava o sistema operacional, que era o DOS, e a partir do DOS você chamava, ou seja, carregava o Windows. Então, para o Windows 4.0, a Microsoft resolveu transformar o Windows em um sistema operacional, ou seja, juntar o DOS com o ambiente Windows e lançar um pacote único, vamos dizer assim. Então, inicialmente, essa versão do Windows era chamada 4.0, mas a Microsoft acabou lançando ela com o nome Windows 95, que foi lançada em 1995. E do Windows 95 existiram atualizações, que seriam equivalentes a subversões, como o Windows 98, lançado em 1998, e o Windows ME, Millennium Edition, que foi lançado em 2000. Então, o Windows 98 é como se fosse um Windows 4.1 e o Windows ME é como se fosse o Windows 4.2. Bem entre aspas, porque esses nomes são informais que eu estou falando aqui só para vocês entenderem a cronologia, não são nomes oficiais. É importante notar que também existiram subversões do Windows 95, subversões do Windows 98, que eram pequenas atualizações, como, por exemplo, o Windows 98 Second Edition e outras aí. Mas eu deixei aqui de fora para simplificar bastante o nosso esquema. O que você precisa saber é que essa quarta geração do Windows também é conhecida como Windows 9X. Então, o Windows 9X é um sinônimo para quarta geração do Windows, ou seja, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, ou ME. Pois bem, para a quinta geração do Windows, ou seja, o que poderia ser chamado Windows 5.0, a Microsoft queria um sistema operacional verdadeiramente de 32 bits. O que acontece? Como eu falei para vocês, até a versão 3 do Windows, ou seja, até a terceira geração, não era um sistema operacional, era um ambiente operacional, ou seja, eram sistemas que dependiam do DOS, do DOS, que era um sistema de 16 bits. Então, as três primeiras gerações do Windows eram sistemas de 16 bits. Já a quarta geração do Windows era um híbrido de 16 bits barra 32 bits. Por quê? Como eu falei para vocês, eles juntaram o DOS, que era um sistema operacional de 16 bits, junto com o ambiente operacional Windows, que tinha novidades, ou seja, tinha funcionalidade que era de 32 bits, mas mantinha
funcionalidade em 16 bits. Então, ele tinha hora que rodava código de 16 bits, tinha hora que rodava código de 32 bits. Então, não era um sistema operacional verdadeiramente 32 bits, embora a Microsoft, né, rotulasse ele, o Windows 95 é um sistema operacional de 32 bits, mas isso não era inteiramente verdade, era um híbrido. Então, para o Windows 5.0, a Microsoft queria um sistema operacional que fosse verdadeiramente 32 bits, só rodasse código de 32 bits. Para isso, né, ela não poderia continuar usando o código que já estava sendo usado e reciclado desde lá do Windows 1.0, né? Porque senão continuaria sendo um sistema híbrido de 16 bits barra 32 bits. Né? Então, para isso, ela recorreu a outra série de sistemas operacionais que ela tinha, chamada Windows NT. O Windows NT era uma série de sistemas operacionais da Microsoft voltadas para servidores. Tanto que, hoje em dia, a série Windows NT se chama Windows Server. Tá? Então, não são sistemas operacionais voltados ao usuário final e a contagem de versões ou gerações do Windows NT não tem relação com a contagem de versões do Windows que é voltado para o usuário final, que é a contagem de versões que nos interessa, que é o tema do nosso vídeo. Mas só para você entender a cronologia, o Windows NT é derivado do OS 2. Né? O OS 2 versão 1.0 foi lançado em 1987 e foi um projeto conjunto entre a Microsoft e a IBM, com a versão do OS 2 2.0 sendo lançada em 1992. Né? Mas para a versão 3.0 do OS 2, a IBM e a Microsoft brigaram, né? E a IBM desenvolveu o OS 2 versão 3.0 sozinha, né? E a Microsoft então lançou o que seria a versão deles do OS 2 3.0 como o Windows NT 3.1. Né? Então o Windows NT é um sucessor do OS 2. E dali saiu também a versão Windows NT 3.5 em 1994, depois o Windows NT 4.0 em 1996 e, finalmente, o Windows 2000. Tá? Eles trocaram, né, o nome de Windows NT para Windows 2000, que foi lançado em 1999. E a partir do Windows 2000, né, foram derivadas duas séries de sistemas operacionais. Para servidores, a Microsoft passou a utilizar o nome Windows Server, seguido do número do ano do lançamento. Então, depois do Windows 2000, foi lançado o Windows Server 2003 e assim sucessivamente. A gente não vai abordar aqui as versões do Windows Server, porque não é o objeto aqui do nosso vídeo. E para o usuário final, foi lançado o Windows XP no ano de 2001. Então, o Windows XP é como se fosse o Windows 5.0, seguindo aqui a nossa contagem para o usuário final. Sendo que o Windows XP, então, tem o núcleo, ele é baseado no Windows 2000, que por sua vez segue a série Windows NT. O Windows XP não era baseado no Windows 9X. Importante notar que existiram diversas versões do Windows XP que a gente não está dando destaque aqui. A gente está falando de Windows XP englobando todas as eventuais subversões que existiram. Né? A mais importante que a gente precisa mencionar é que o Windows XP, como a gente havia mencionado, né, foi lançado inicialmente como um sistema operacional de 32 bits, mas pouco tempo depois a Microsoft lançou a versão de 64 bits desse sistema operacional, né, e o que foi uma tendência que seguiu para os demais sistemas, né, sucessores do Windows XP, né, a Microsoft lançar versão de 32 bits ou versão de 64 bits. O Windows XP foi seguido pelo Windows Vista, lançado em 2007, então que seria o equivalente ao Windows 6.0. Então, quando a Microsoft decidiu lançar o sucessor do Windows Vista, ela decidiu voltar a usar números. Né? Então, por isso que o sucessor do Windows Vista foi chamado de Windows 7, porque equivale, então, ao Windows 7.0, certinho aqui com a nossa contagem, tá? Lançado em 2009. E aí, depois do Windows 7, a gente teve o Windows 8, lançado em 2012, com uma subversão, né? Que foi 8.1. E depois, na sequência, a Microsoft, em vez de lançar o Windows 9, lançou o Windows 10 em 2015. E já já a gente vai explicar, então, por que houve esse salto na numeração das versões do Windows. Né? Por que a Microsoft pulou de Windows 8 para o Windows 10. Tá? E, finalmente, a gente teve o Windows 11, que foi lançado em 2021.
Pois bem, então a Microsoft pulou do Windows 8 para o Windows 10. Então, o que aconteceu com o Windows 9? Por que o Windows 9 não foi lançado? Na verdade, o que aconteceu foi que a Microsoft não queria utilizar o número 9. Então, quando foi a hora de lançar o sucessor do Windows 8, eles escolheram lançar esse sucessor como Windows 10, pulando o número 9. Então, o que seria o Windows 9 passou a ser o Windows 10. Então, foi só uma questão de nomenclatura. Não existia um projeto Windows 9 que nunca foi lançado. O que seria o Windows 9 foi lançado chamado Windows 10. Consequentemente, o que a gente tem de Windows 11 era para ser chamado Windows 10. Então foi só a questão de pular um número, porque eles não queriam lançar um Windows chamado Windows 9. E por que isso? Era uma questão de superstição? Não, não era isso. É que eles ficaram com medo de programas reconhecerem o Windows 9 como sendo o Windows 9X, ou seja, Windows 95 ou Windows 98. Como é que é isso? Quando um programa é instalado no Windows, uma das primeiras coisas que esse programa de instalação faz é verificar qual é a versão do sistema operacional instalado para ver se o programa é ou não compatível com aquela versão. Pois bem, então ele vai verificar a string, Windows alguma coisa, compatível ou não, instala ou não instala, se não puder, se não for compatível, aparece uma mensagem de erro dizendo que essa versão do sistema operacional não é compatível, ou alguma coisa nessa linha. Pois bem, alguns programadores, para detectarem se o sistema operacional é Windows 95 ou é Windows 98, ou seja, Windows 9X, não fazem a comparação da string completa. Eles não veem Windows 95 ou Windows 98, eles só vão até o Windows 9 qualquer coisa. Eles vão fazer verificação, se começar com Windows 9 qualquer coisa, então é Windows 9X, Windows 95 ou 98, então não instala, por exemplo, se não for compatível com essas versões do Windows. Então isso aí é uma técnica para economizar recursos de programação, economizar linha de código, porque você não precisa verificar se o Windows for igual a 95, então, e se o Windows for 98, então, pega só isso. Se o Windows começar com 9, então, é uma coisa mais rápida, é um atalho. Você economiza aí uma linha de código. Mas, como deficiência dessa solução, foi que no momento que lançassem, que não chegou a ser lançado um Windows 9, esse Windows 9 seria reconhecido então como sendo o Windows 95 ou 98, Windows 9X. Então, para evitar esse problema de programas mesmo compatíveis com o Windows 9, se recusarem a ser instalados no Windows 9 por estarem reconhecendo o Windows 9 como sendo o Windows 95 ou 98, Windows 9X, a Microsoft decidiu uma solução radical de não usar o número 9 na sua versão do sistema operacional, lançar o Windows 9 como sendo Windows 10. Então, gente, essa é a explicação. A Microsoft pulou a numeração, então o que foi lançado como Windows 10 era para ser chamado Windows 9, e o Windows 9 não foi lançado porque a Microsoft ficou com medo que programas detectassem o Windows 9 como o Windows 9X, Windows 95, 98 e não pudessem ser instalados, apresentassem uma mensagem de erro falando que não poderiam ser instalados porque você está usando um sistema operacional incompatível, mesmo o sistema operacional sendo compatível. Essa é a história. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Se gostou, deixa aí o joinha, não deixa de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Considere se tornar aí sócio do nosso clube de membros e até o nosso próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.